Cara, o Otávio vai ficar louco com esses cortes retardados que dá aqui. Porque deixa eu gravando tudo e entrego pra ele. Aí ele fica lá, achando as asneiras lá, cara. Não, o de ontem, cara, teve um negócio que eu falei, meu, isso aqui, se ele ver, ele vai querer publicar e vai dar ruim. Os caras falando de traficantes, negócio de esse aí não. Esse não. Esse não. Assunto polêmico, né? Começou o episódio ontem. Começou assim. Esse aqui não é pra pôr no ar. Depois ele escuta lá, bota lá. Creu. Eu tenho que ostentar que eu comprei esse troço aqui. Aqui no Brasil custa caro pra caramba, no Paraguai paguei baratão. Sério, paguei R$30 no Paraguai esse troço. E eu acho que é original essa bisnaga. Mas ela conserva a temperatura da água? Conserva, 10 minutinhos. Você sabe que pra conseguir uma caneta de vinho tem que roubar, né? Sério? Roubar. Cadê a Tá tudo lá fora, lá. Pô, aquele Mjolnir tinha que vir aí, né? Traz lá, Lucas. Ah, ele tem a base, cara. Ó, aí é bonito, hein? Aí é top. Não, eu vou fazer assim, daí você faz a edição, ele vindo na minha mão. E o legal é que a gente vai fazer uma retrospectiva. O podcast mais empreendedor da internet. Não. Né? Aliás, a gente vai falar aqui agora sobre vários... Não. Aliás, só tivemos bons empreendedores esse ano aqui. Nossa. Não. Mas falando aqui dos nossos queridos convidados, dona Cleonice, a senhora faz as honras de apresentá-los? Sério? Primeira parte. Corta aí, meu. Tá gravando aí, Cruzebeck? Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a este revelionístico podcast. Aliás, o podcast mais empreendedor da internet. Pode empreender, né? Eu aqui, Alexandre Dussiak, a minha cara colega e também reveliônica. Cleonice Lima. Sim! Você não é reveliônica? Você não está virando ano? Nós estamos no último Pode Empreender do ano. Sério. Sério? Já, né? E o legal é que a gente vai fazer uma retrospectiva de Eu acho. tudo que teve de melhor. Acho justo e acho necessário. Com certeza, né? Aliás, a gente vai falar aqui agora sobre vários perrengues e situações, histórias de empreendedores. Aliás, só tivemos bons empreendedores esse ano aqui. Nossa, só fera. Primeira temporada bombando, né? Muito. Isso que nem acabou a primeira temporada ainda, hein? Não. Então a gente vai pegar esses insights, vamos fazer comentário. Então assim, você já curte, comenta e compartilha. Ah, sim. Por favor, né? Porque aqui aí o conteúdo vai ser só ouvir e aplicar. Acho justo. E para isso nós temos aqui duas pessoas ilustríssimas participando com a gente. Todos nós de branco, evidentemente, meu caro internauta, empreendedor, porque... aliás, eu não só estou de branco, como eu estou vestindo as cores da minha bandeira, né? A Cicla. Você gostou? Tá chique você. Eu tô, cara. Você tá pensando o quê? Mas falando aqui dos nossos queridos convidados, dona Cleonice, a senhora faz as honras de apresentá-los? Sério? Primeira parte. Corta aí, meu. É uma esculhambação de fim de ano isso aqui. Pronto, acabou. Dona Traz mais um Cleonice, vamos? espumante lá pra nós, lá. Não. Estamos... Traz um uísque de água. Isso, traz um uísque de água. Você deixa com a edição lá depois. Deixa Né? com a edição. Deixa Não. com a edição. O pior é que o editor tá aqui, né? Nossa, o editor Esse colocou cara- um não lá na minha fala e eu toda hora eu falo não. Aliás, a edição do Pode Empreender tá sendo um caso à parte isso aqui, tá? Viu? O que você marcou aí? É Fernando. Que maldade, cara. Que maldade. Ela é uma pessoa crédula, não faça isso. Eu já me antecipei pra não precisar cortar de novo. Só que você olhou, né? Fabrício Fernandes, querido. Pra sair esses nominhos agora, não vai ser brinquedo, cara. Não é programação mental na Cleo, mas... ela buga essas coisas. Tem que vir com um crachazinho. Ela buga. É verdade. Coloca a Dália lá atrás. Da próxima temporada, eu escrevi um nome bem grande. Bota a assim. Dália lá atrás. Vamos fazer de novo tudo, né? Então vamos lá. Thiago Fernandes Corta... e Thiago Fernandes. Você vai querer esses cortes aí, né? Você vai querer, né? Fabrício Stocco. Fabrício Stocco e Thiago Fernandes! Ixi, vai. Fernando Stocco! Agora eu fiquei Não, vai começar com o Thiago Fernandes. Stocco Fernandes, vamos lá. Sacanagem. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o mais. O mais. O
que era mesmo que eu ia falar? Era uma palavra Empreendônico. boa, né? Era réveillônica. Réveillon. Pode empreender, o mais réveillônico dos podcasts deste ano, porque nós estamos a poucos dias do Réveillon. E como nós somos o Exatamente. podcast mais empreendedor da internet, dona Quem pode empreender? qualquer um pode empreender. Aliás, hoje, empreendendo com a gente, nós temos 2 grandes empreendedores. E você vai dizer o nome deles, é claro, porque você é a pessoa que faz isso. Fabrício Fernandes e Thiago Stocco. Hoje, Fora que hoje ele é nossos comentaristas, né? comentaristas, lógico. Que é aí que vai ficar divertido, né? Porque a gente tá chique, né? A gente tem comentaristas. Tá pensando que Então você já faz o seguinte aí. Pega a sua champanhe, estoura lá fora e volta aqui, porque a Cléo vai chamar a vinheta. Pois é, rapaziada. Então é o seguinte. A gente tá aqui hoje porque nós tivemos até aqui 8 programas, Cléo. E, assim, um melhor que o outro. Histórias, umas melhores que as outras. E a gente ainda não acabou. São 12 programas dessa primeira temporada. E a gente ainda tem muita coisa pra falar. Mas hoje a gente vai querer reverberar um pouquinho daquilo que a gente viu, né? De pequenos insights ali que a gente teve. E assim, empreendedor vive isso o tempo todo, né? Empreendedor vive isso o tempo todo. Então, em um outro momento, a gente vai voltar para entrevistar vocês, para saber mais da vida de vocês. Porque, aliás, tem muito para contar. Muito, né? A gente tem 2 grandes empreendedores aqui. O Fabrício, que além de ser o todo-poderoso da 2F, né? Comunicação Sim. Visual aqui de Campo Largo. Ele também é um cara que está fazendo uma virada de vida, trazendo o lado da inteligência emocional, do treinamento de alto impacto. Né? E isso é uma coisa que ele, comentando com a gente, era uma coisa que ele queria há muito tempo, né, Fabrício? Como é que é essa virada aí de vida que você resolveu fazer? É isso aí. Bom, primeiramente, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei exatamente o horário que o pessoal estará assistindo esse podcast, né? E dizer para vocês que, poxa, é um prazer poder aqui contribuir e poder dar os meus pitacos, né, mediante o que a gente vai estar vivenciando e presenciando aqui. Mas o que eu tenho que dizer para você é o seguinte, Alexandre, para mim, eu venho numa mudança constante e além de empreendedor, de empresário, também venho dando alguns treinamentos voltados nessa parte de inteligência emocional. E eu confesso para você que realmente está sendo, na realidade, um divisor de águas na minha vida, então é algo que veio para contribuir demais. E o que eu poderia te dizer, assim, que é um assunto muito pertinente, é algo, assim, que realmente todos os empreendedores deveriam ter acesso a isso, sabe? Porque... Eu acho que de uma maneira geral, né, Fabrício? Com Não certeza. só o empreendedor, né? Com certeza. Numa vida num todo, né? Então, Tudo. o empreendedor, exatamente, de uma forma geral, porque hoje os desafios são grandes, né? Então, o ser humano ele é como se fosse uma massinha de modelar. E se você não pegar o momento certo para você se moldar as questões que verdadeiramente você precisa se moldar, você se modela com situações erradas e a tendência é que você não tenha o resultado que você bem entende, né? Então é um processo. Sabe que você tem uma frase que eu gosto muito, que de vez em quando a gente cita por aí, né? Treino é tudo e tudo é treino. Sim. Né? E para a vida é isso, né? O tempo todo, em todos os aspectos, treino é tudo e tudo é treino. Perfeito. Muito importante. Viu? Roubei a frase do Fabrício. Porque você Empreender é isso né? mesmo. Não, deu brincadeira. E aí a gente tem mais um empreendedor aqui com a gente, que é um cara que assim, também é inovador, né? Como todo empreendedor, o cara criou um negócio diferente. E aí surgiu a ideia de um estúdio de podcast. Que além de publicidade, né? Você tem a agência aqui, a Digiwin, que faz a publicidade tradicional, o marketing digital e tal. Mas aí surgiu um negócio, vamos fazer um estúdio de podcast, porque eu acho que Campo Largo precisa. Cara, todo mundo sabe que o podcast cresceu muito, né? Principalmente depois da pandemia, né? E a gente teve essa ideia justamente para unir a agência do marketing digital com o audiovisual, né? Que nada mais é do que uma junção de divulgações na internet hoje, né? O audiovisual cresceu muito, né? O podcast hoje, no Brasil, hoje, que nós estamos falando no finalzinho do ano, Sim. é o país com mais escuta de podcast, né? Nossa, que legal. Já pulou para o primeiro lugar no ranking, né? Então, evoluiu muito. Então, a gente teve essa ideia em fevereiro de 2022, fazer uma coisa que não tinha na cidade, né? E é legal que foi surgindo público para isso, né? Foi surgindo público, tem bastante clientes gravando aqui, inclusive vocês fizeram todos os episódios Né? aqui, né? Pode empreender. Né? Então, tá sendo um sucesso, né, cara? Tá todo mundo gostando, inclusive tem novidades aí também, né? Pois é, você quer contar a novidade ou você quer deixar Podemos pra contar ou contar, pra contar no Pode. Digicast? Pode ser no Digicast, então, Pode né? ser? Vamos deixar um gostinho de quero mais, Então é né? o seguinte, quer saber essa novidade, vai lá e assiste o Digicast, né? Digicast todas as semanas? O Digicast a gente fez uma temporada agora em 2022
né, com algumas celebridades aí também, com alguns jogadores de futebol, com alguns campeões brasileiros aí também. Ó, legal. Você Pessoas não me convidou, da... não lembro de ter vindo. A hora que você for campeão do EPS, daí nós Você foi campeão conversamos. de alguma coisa? Tá vendo, Fabrício? Precisa treino tudo. Não treinou, Não treinou, não conquistou. não treinou, não tem. Mas a gente recebeu algumas celebridades aí, né, pra 2022, e 2023 veio com todo vapor, né? Eita, Já estamos abrindo várias vagas aí pra gravações, e a ideia é fazer pelo menos 3 temporadas em 2023. Tá né? certo. Campeão em dormir não dá, né? Não dá. Porque, cara, pensa um cara que é bom nisso. Ou em cometa pode conversar aí. Comer cara. eu já fui melhor. Eu já não sou mais tão profissional. Não. A coisa tá azedando aqui. Mas pra dormir eu sou bom, cara. Pô, pensa, cara. Mas enfim, vamos parar de falar bobagem. Vamos falar coisa séria agora? Vamos falar de empreendedorismo? Eu acho que é isso que a gente vai fazer aqui. Aproveitando, porque são duas pessoas que são profissionais dentro da área que são pontos importantes dentro do empreendedorismo, né? Exatamente. Isso que você está falando é muito certo. Porque o marketing, eu diria que ele é meio que a mola propulsora de um negócio. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Né? Mas eu acredito que no empreendedorismo, o camarada, quando a cabeça não tá legal... Não sabe o que quer, não sabe onde vai chegar. Né? Eu acho que sim. Ei, vamos fazer o seguinte, sabe o que a gente podia fazer? Vamos colocar uns vídeos ali e aí a gente vai falando sobre o que a gente vai pegando desses vídeos, os insights. Aí a gente tem 2 caras que vão poder colaborar pra caramba. Bora lá. Hoje nós podemos conversar também? Podemos, né? Quando não pode também nós A conversamos. gente fala, né? Você fala bastante, né? Sério? Olha aí. Tá vendo? Eu estou procurando vagas, tá? Apresentador de podcast. Brincadeira. Então, dona Cleonice, vamos chamar um vídeo pra gente discutir? Vamos chamar um vídeo. Então, bora lá. Você falou uma palavra para mim muito forte, né? O propósito. Porque também o empreendedor ele não pode começar assim, bom, fulano ganhou tantos bi, ciclano ganhou tantos milhões, fulano tem uma BMW só... Para você ser empreendedor, você tem que ter um propósito de utilidade na sociedade. Nem tudo é ligado a dinheiro. Não é. O dinheiro, para mim, é muito... Pô, mas como assim? Eu falei, não. O dinheiro é o certificado de que você está fazendo a coisa certa. Certo. Se não está ganhando dinheiro, fica esperto. Alguma coisa não está pegando. Ou o consumidor não queria isso que você está querendo enfiar goela abaixo. Ou o teu marketing não está sendo comunicativo, que o teu produto é bom, mas não está sendo bem comunicativo. Ou, na pior das hipóteses, o teu produto que você se predispôs, que a sociedade precisa, ele está acima daquilo que você quer como tocar ali teu ganho. Quando você fala de empreendedorismo, normalmente você precisa entender que tem que ter um porquê. Na vida, na realidade, né, Fabrício? Acho que a gente tem que ter um propósito. Né? Ou mais de um propósito, mas é importante você saber por que você faz. Com certeza. Na realidade, inclusive, existe um livro que fala muito bem disso, né? Que é exatamente Comece pelo Porquê. Ou seja, por que você faz o que você faz? E esse vídeo ele traz exatamente o reflexo de, infelizmente, a grande maioria das pessoas focam só, ou somente, ou principalmente, no recurso financeiro. Sendo que o recurso financeiro é uma sequência daquilo que vem ao longo daquilo que você faz, né? Uhum. Então, o dinheiro, a conquista, ela tem que ser sempre a cereja do bolo, eu costumo dizer. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, que... o fato de você estar caminhando, o fato de você estar na sua jornada, ela tem que ser tão prazerosa, tão divertida, quanto o momento de você conquistar aquilo que você bem entende. Ou seja, né, você como empreendedor hoje, você tem que entender que recurso financeiro é importante, é crucial? Claro sim, não tem dúvida alguma. Né? O que é que se move se não for não pode essa ser o energia? único motivo. Mas não pode ser o principal. Boa. O principal. O principal, né? Entende? Porque o grande problema é isso também, né, Thiago? Às vezes as pessoas falam, não, mas o que você sonha? A pessoa, eu quero ser rico. Tá, mas isso é objetivo? Esse, na verdade, é um reflexo, né? É só um reflexo do teu serviço, do teu trabalho muito bem feito. Né? Uhum. Né? Não precisa você ser rico. Eu, no meu caso, pagando as contas, né? Já ajuda. Já ajuda, né? Então, não precisa você se desesperar se não tá entrando dinheiro. Né? Tem muita gente que pensa assim, não vou investir também. Ele falou a questão do marketing, né? Às vezes o produto é bom, mas não sabe vender. Exatamente. Né? Então, justamente isso que acontece hoje. Muitos empresários pensam assim, beleza, vou colocar R$500 lá, mas, cara, se não fizer a campanha certa, não vai vender, ele vai entrar em desespero, que não vai estar entrando dinheiro, e vai falar, meu Deus do céu, vou virar pobre. Né? Mas não é assim que funcionam as coisas. E sabe uma coisa que eu já percebi também, Cleo? Às vezes, quando a empresa do cara começa a ter uma certa dificuldade financeira, o primeiro corte que ele faz é na publicidade, no marketing.
Que era exatamente É o que não justamente podia, isso tá que entregando, acontece. né? É justamente isso que acontece. Final de ano tá acabando, conta de final de ano, janeiro tem IPVA para pagar, não sei o quê. Primeira coisa, o marketing, que é a cabeça da empresa. Que é o que vai fazer Aham. alguém comprar dele, né? Fazendo a Exatamente. entrega. Isso aí Não, mas E seja o marketing orgânico ou pago, Sim. cara, é a Não mesma pode parar. coisa, não pode parar. Só que né? quem não é visto não é lembrado. É. Não tem como fugir disso, né? São duas coisas muito importantes, né? Saber o que você quer, então tem que partir de si próprio. Não pode ser, eu olho pra fulano e eu quero fazer igual. Não, tem que ser de você, de coração. O empreendedorismo tem que ser de coração. Você não desiste, né? Porque vai enfrentar vários desafios. E junto o marketing. Tem que funcionar. São duas coisas que tem que funcionar junto. Na verdade, eu entendo que é muito um mecanismo. Sim. É um mecanismo. Não adianta também você ter um baita marketing que vende pra caramba, mas teu produto tá Não lá, atender. você não consegue entregar. Sim. Ou a qualidade do que você vai fazendo É uma não vai engrenagem, chegar. né? Exato. Funciona Aí assim, junto. beleza, tem um baita marketing, tem um produto bom pra caramba, mas eu não sei cobrar direito o produto, eu tô cobrando mais barato ou mais caro. Então, tem que ser um... É que tem várias formas que fazem o empresário entrar em desespero nessas horas. Porque assim, o marketing, a agência, não trabalha sozinho. Claro. Ele trabalha com o endomarketing da empresa. Se o endomarketing falhar com relação à entrega de materiais para a agência, o teu marketing da agência vai acabar falhando junto, Não tem como fugir. né? Então, assim, uma coisa ajuda a outra, né? O empresário tem que entender isso. Exatamente. Mas volta àquilo que a gente comentou, né, Fabrício? Mentalidade. O cara tem que estar... A cabeça do cara tem que estar centrada. Na realidade o que acontece, infelizmente, é muito comum encontrar situações como essa, né? Porque assim, todos nós, qualquer pessoa tem a capacidade de ser um empreendedor. E às vezes a pessoa ela já tem uma habilidade desenvolvida. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Para colocar na mesa. É um pizzaiolo. Tá? Então a pessoa ela tem a expertise de ser um pizzaiolo. Faz uma pizza tremenda, supimpa, Thiago. Só que o fato dela já saber isso, ela acredita que ela já Que tem... é suficiente. Exatamente, ela já é super suficiente, enfim, ela já tem a capacidade de ter o seu próprio negócio. E aí, na realidade, isso só é talvez 10% do que realmente acontece, né? Porque é um processo, como nós estávamos falando. Entra no marketing, entra a parte de liderança, autorresponsabilidade, mentalidade, enfim, tem várias situações que compõem todo esse processo, né? Então não é um único exclusivo, não é somente o marketing. Ele é só a pontinha do iceberg. Ou só o Entende? produto, né? A pessoa foca só no produto e esquece todo o restante. É isso aí. E aí o que acontece? Quando você não tem uma visão macro, você tem só uma visão micro, a tendência é que os erros fiquem muito mais em evidência e principalmente correndo o risco de falhar, enfim. E aí acontece o quê? Acontece quando a pessoa não tem um propósito claro e ela tem, talvez, como principal missão o dinheiro, a conquista, aquilo que se mensura, aquilo que se vê, porque, infelizmente, as habilidades que a gente se desenvolve, as capacidades que nós temos, isso é imensurável. Sim. E poucas pessoas dão valor para isso. Mas hoje o que realmente agrega valor é o teu conhecimento. Então, quando você não tem esse conhecimento adquirido e você foca principalmente naquilo que é mensurado, que é o retorno financeiro, e quando você não conquista ou não consegue, a tendência é você se frustrar, é você se quebrar, é você ficar no meio do caminho. Porque eu costumo dizer, Thiago, que não existem, por exemplo, empresas que falhem. O que existe são donos que falhem. Exato. Mentalidades que acabam ficando, entre aspas, no meio do caminho, entende? E muitas vezes a falência é o início de um grande negócio que vem depois. Total. Porque o cara pegou toda aquela experiência, aquela bagagem do erro Total. e transformou no acerto. Perfeito. Vamos Você pra vê mais um vídeo? como... Deixa eu só comentar um rapidinho aqui. Vai lá. A inteligência emocional entra muito nesse caso, porque tem empresários sim. que querem só vender. Né? Mas eles não imaginam que se ele tentar vender, quanto mais ele tenta vender, menos ele vai vender. Menos- Porque Ele vai não é forçar vender, a venda, Isso. Né? Bem Então colocado. eles têm que fazer diferente, transmitir conhecimento, mostrar os resultados, né? Tem que ser um contato intencional, mas não focado em É, vender. né? aham. É. Então só para finalizar essa parte. E né? quando o empresário, o empreendedor tem essa visão de vender, eu sempre costumo dizer que as pessoas elas não focam, elas vendem, mas vendadas. Uhum. Ou seja, é necessário Boa. desvendar para poder, enfim, entender todo esse processo, me fugiu a palavra, observar todo esse processo, né? Para que realmente seja colocado em caixazinho para que a engrenagem possa rodar. É, Entende? com toda certeza. Porque senão você vai... Enfim, como existe já uma frase que fala, né? Não existe possibilidade de você ter resultados diferentes mantendo os mesmos comportamentos. Não existe. Verdade. Não, e a ação acaba virando um fim em si mesmo. Sim, E sim. não é isso que a gente Não. pode buscar, que a gente precisa buscar. Né? Exatamente. Vamos para mais um? Bora lá.
Então vá. Essa questão do café, tanto do café quanto do Mart for You, ele é um trabalho de você servir as pessoas. Eu acho que isso, o nosso pai, a nossa mãe, nossos pais, eles nos ensinaram muito. O pai sempre foi uma pessoa de servir e ele ensinou isso, tanto para mim quanto para você. E a gente vê que as pessoas têm dificuldade de servir ao outro sem esperar algo em troca. Né? Porque você servir esperando retorno, não. Então a gente veio muito, eu vejo isso muito forte, tanto em mim quanto no Chiquinho, essa questão de servir. E eu acho que a gente faz o café com tanto amor por essa questão que nós fomos ensinados a servir e com gosto, não é aquela coisa assim, ai, tá aqui, né? Então assim, que é algo bonito, né? O servir. E a gente está procurando ensinar isso para os nossos filhos. Então, aí eles falando de uma coisa que não é muito lógica na nossa vida hoje em dia, que é a coisa de servir, né? O que as pessoas desejam... Tinha um pastor que eu conheci que colocava um pensamento interessante, né? Ele colocava que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser homem, né? Para quem é cristão, falando de Jesus Cristo. Mas é muito real, né? Todo homem quer ser rei. Quer dizer, todo mundo quer ser servido, todo mundo quer estar no topo da cadeia, todo mundo quer ser, né, lembrado e tal. E ali eles colocam esse ponto de servir. Né? E de certa forma, quem presta um serviço serve. Mas, né, e entender isso de fato. Né? O que vocês acham? Na realidade, o que acontece? Eu acredito muito, assim, dentro dos meus valores, que o maior sempre é o que serve. Sempre, sempre, sempre será o que serve. E, infelizmente, poucos entendem a profundidade que tem disso, né? E nesse vídeo aí eu pude entender que os valores, os princípios que eles têm, é claro, né? São claros. E isso faz com que aquela pressão, entre aspas, para resultado, seja minimizado. Porque... O que eles estão buscando não é o resultado. Exatamente. O resultado, como nós falamos, né? O resultado é uma sequência daquilo que se vem fazendo. Né? Pegando fazendo um pouquinho o link com o nosso primeiro vídeo, falando sobre propósito, né? Então, nesse caso, o que eles têm? Os valores, claro. Qual é o valor, né? Quais são os valores, no caso? E hoje, infelizmente, muitas empresas não têm, por exemplo, missão, visão e valores. E quando você não tem isso claro para você, que é o empreendedor, que é o gestor principal, imagine as pessoas que trabalham para ti. E aí a pessoa, ela contrata errada, aí ela tem contratação errada, ela se conecta com pessoas erradas, entende? E aí depois ela não tem o resultado que ela não gostaria e ela não sabe por quê. E ela mesma, é porque ela mesma não sabe pra onde tá indo, né? Exatamente. Nem ela sabe o que quer. Exatamente, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe pra onde tá indo. E é normal também a gente se sentir em alguns momentos assim, né? Não saber o que quer e pra onde ir. Porque também você vai trilhando o caminho dentro da empresa, por mais que o propósito seja certo, mas você ainda não sabe pra onde você vai evoluir. Porque tem isso dentro da empresa, você vai atingindo um patamar, vai subindo. Tá, mas eu quero ficar aqui ou eu quero continuar crescendo? Então você não sabe ainda pra onde você... Então, precisa rever os conceitos, saber o caminho e traçar, né? Isso que o Fabrício falou de missão, visão e valores, a gente sofre muito também aqui, linkando já com o marketing digital, já que nós estamos falando disso, né? Total. Né? Principalmente quando a gente vai desenvolver um site, né? A gente pergunta pro cliente, qual que é a tua missão, visão e valores? Ah, não tenho. Sabe? Beleza, você consegue criar? Ah, não sei como que faz. Daí ele vai lá no site do concorrente, olha lá e pega a missão, visão e valores do concorrente. Mas é porque ele não sabe falar sobre si, né? Então, é complicado, né, pensar dessa forma, né? Porque o cara não tem uma missão própria ainda. Ele não sabe ainda como colocar isso, né? E na realidade, isso tem total a ver, né? Tem tudo a ver com o dono da empresa, com quem fundou. Sim. Tem que ter. Porque a empresa é uma extensão do seu fundador. Não tem como ser reflexo, diferente. Né? É um reflexo. É o que está na mente dele que se materializou em uma empresa. Então não tem como funcionar de outra forma. Né? Às vezes, né, tem algumas perguntas que eu recebo e uma delas é o seguinte: Fabrício, como é que eu descubro se eu sou um bom líder? Entende? Como é que descobre, Fabrício? Olha para os teus liderados. Boa. É seu espelho. Boa. A forma que você faz essa gestão é a forma que o pessoal tem como principal comportamento, entende? Boa. Então, é justamente isso que você falou ali. A empresa em si, ela é justamente o reflexo do dono, do gestor, da pessoa que faz à frente. Não adianta. Se a empresa ela não sabe quais são os seus valores, ela não sabe talvez nem para onde ela está indo... Pera lá. Polêmica.
Polêmica. Maurício. Polêmica. Lá vem. Alexandre. Liga o alerta aí, liga o alerta. Não, polêmica. Peraí, mas eu abri uma empresa para ter funcionário e o funcionário me obedecer, Fabrício. Por que eu vou ficar servindo meu funcionário agora? Então, na realidade, o que acontece? Você contratou pessoas para que essas pessoas pudessem fazer com que a sua empresa seja produtiva. Hoje existe ainda, né, uma mistura ali que algumas pessoas acabam não sabendo diferenciar entre chefe e líder. Chefe, na minha visão, ficou para trás. É aquela Sim. pessoa autoritária, é aquela pessoa que manda. Líder é aquela pessoa que treina, aquela pessoa que orienta, que sabe dar um feedback positivo, que sabe dar um feedback negativo, entende? Aquela pessoa que, enfim, que treina mesmo no dia a dia. E hoje, infelizmente, poucas pessoas têm essa habilidade desenvolvida. Isso não é um dom, tá? Isso é uma habilidade desenvolvida. Desenvolvimento. E aí, o que é que se acontece hoje? É muito comum encontrar pessoas, né, gestores, donos de empresas, empresários que contratam colaboradores para resolver o seu problema. E sim, as pessoas vêm para resolver o seu problema, mas produtivo, não comportamental. Só que o problema é que o comportamental, que deveria ser, entre aspas, o primeiro, as pessoas fazem vista grossa. E quase Entende? sempre é o maior problema. Sim, Porque uma pessoa que trabalha numa empresa que é produtiva, que funciona, que é legal pra caramba, é uma situação. Mas a pessoa que trabalha com um cara que tem só... Eu conheci uma pessoa de uma empresa que eu vou tentar não polemizar o que eu vou falar agora, porque pra se a pessoa assistir, ela vai ficar... Ai. Mas assim, todo o problema que acontecia, eu ficava, mas quem foi que errou? Mas quem que é o culpado? Quem foi? Procurando um culpado Procurando pra o tudo. culpado. Cara, acha a solução. Exato. Foca É, na solução. foca na solução. Depois você entende o que aconteceu e resolve. Então, isso é uma coisa que é complicada. Eu gosto muito daquele pensamento que diz assim, o chefe diz vai, o líder diz vamos. Uhum. Exato. Exatamente. Né? Não deixa... Viu, ô, Lucas? Grita aí. O chefe aqui, como é que é? Chefe ou é líder? Não, fala alto no microfone pra todo mundo ouvir. Não, o cara é líder mesmo, velho. Você viu? Cara, ó, só pra você ter uma ideia, aqui eu sou um cara da operação, cara. Eu não gosto de chegar aqui e mandar. Eu, se tiver que botar a mão na massa, eu vou botar a mão na massa, né? Uma colaboradora aqui, ela falou esses dias pra nós aí. Nossa, que legal ver o chefe aqui cuidando, botando a mão na massa, gravando, editando, postando, sabe? Isso é importante, a pessoa vê que a gente tá junto ali, né? Ah, deu um problema, sei lá, correu um erro numa postagem lá. Ah, eu vi o erro e o que eu fiz? Eu deixei o erro lá? Resolve. Não, cara, vai lá resolver. Resolve primeiro equipe, e depois vai ver o que vai ser É. feito. Sim. Se precisa treinar, foi por, de repente, o erro por falta de treinamento, foi por desatenção, aí resolve, mas primeiro resolve o fato. E uma coisa que eu acho legal que você colocou agora, você tenta ser um líder operacional. Só que, às vezes, também tem o pesar isso. O quanto o líder tem que, de fato, estar operacional o tempo inteiro. isso é polêmico, hein? Né? Isso é bem polêmico. Isso é polêmico. Isso é Porque polêmico. tem muito líder que deveria estar no estratégico mais tempo do que no operacional e ele faz o inverso. Aí a empresa dele tá indo a trancos e barrancos, mas eu tô trabalhando pra caramba, eu chego aqui 6 horas da manhã e saio meia-noite e meia. E aí? É porque enquanto você está no operacional, mas está ensinando, compartilhando aquilo que você sabe, diferente, é diferente. Agora, enquanto você... Porque tem muitas, e eu fui uma dessas pessoas, muito centralizador. Existem pessoas muito centralizadoras, né? Que, por exemplo, né, encontrou um cenário onde tem algum tipo de situação para ser resolvida, ele prefere ir lá, deixa eu resolver logo isso aqui. E isso daí vai se repetir por várias e várias vezes, porque qual é o tempo que essa pessoa está dedicando para ensinar alguém? Exatamente. Pra Entende? criar coisas E o novas. né? ensinar não é uma única vez. Não. Não. Ensinar é ensinar, porque cada um tem um jeito de entender. Existem pessoas visuais que aprendem olhando, existem pessoas auditivas que aprendem ouvindo, Tá sempre repetindo. existem pessoas que aprendem tocando, que são sinestésicos, entende? Então não é um tipo de treinamento igual para todo mundo. Você entende? Como pessoas não é, não por são exemplo, iguais. você educar o seu filho ou sua filha igual. É igual. Não é, porque cada um tem seu perfil. E por que a gente falou que é polêmico? Porque ou faz um ou faz outro, pode fazer os dois. Mas a tendência do chefe, do líder, né, do empreendedor, é fazer o que o Fabrício falou. Aham. O cara fala, não, meu Deus, deu problema, eu vou lá resolver. Aham. Né? E às vezes não é esse o caso. Às vezes, de repente, claro, numa coisa urgente, como você colocou, mas às vezes é um negócio, puxa, tem um erro aqui, eu consigo resolver em 5 minutos, mas Sim. espera lá. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui tá errado assim, assim, assim. Faça aí pra nós. Porque você tá educando, você tá treinando. Acho que o grande problema, Thiago, aqui é o piloto do avião resolver trabalhar como comissário. Ele sai lá da cabine e vai pro comissário. Quem é que tá pilotando o avião? É isso aí. Exatamente, boa analogia.
Outro vídeo. Por isso que é polêmico, né? Por isso que é polêmico. Bora pro outro? Bora pra outros. Logo que começou aquele negócio, aquele evento que era Melhores do Ano. de Campo Largo. aham. Aí fazia um jantar gigante, ele chique pra caramba ali no Laçador e tal. Aí beleza. E era acho que uma das primeiras, segunda festa, isso faz anos, né? Aí o que eu fiz? Cara, vai ter muito carro lá. Eu tenho que fazer propaganda da Camp lá, né? Da minha borracharia automatizada. Não, já era Auto Center. Agora não era borracharia automatizada. Auto Center, né? Nós já tínhamos geometria e mecânica, já virou Auto Center. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um papel... no Corel, eu fiz uma arte no Corel, né, de comprido assim, com um ganchinho aqui, ó, de pendurar, certo? Daí na hora de recortar, eu recortei na tesoura, tá? não foi a gráfica que fez, a copiadora fez pra mim e eu cortei um papel mais duro, daí um papel tipo colchê, né? Colchêzinho mais grosso. Aí, o que tava escrito nesse papel? Tava assim, a foto de um carrinho assim com olho e boquinha, tipo um desenho de um carro, tava escrito, que eu peguei na internet, nos Google da vida, aí coloquei lá assim, você me deixou aqui sozinho todo esse tempo, faça uma moral comigo, me leve na Camp Pneus. Nossa! Entendeu? Aí, ó. Essa foi. Aí, cara, eu achei Esse isso Jonas, sensacional. O Jonas é muito estratégico. Eu cara. achei sensacional. Você vê que ele fala ali de borracharia automatizada, Sim. porque eles tinham comprado a tal da máquina lá de fazer balanceamento, mas toda borracharia tinha. Uhum. Só que ele dizia que a dele era automatizada. Estratégia, né? A forma. Agora, Tiagão, vamos lá, cara. Cara, que marketing é esse, cara? Ele pensou além do normal, né? Né? Foi Pô, criativo, como né? precisa? Não, ele mexeu com o emocional da pessoa, né? Não, e ele usou a comédia. É um dos artifícios que a gente usa bastante na publicidade, né? Ou você usa a emoção, a emoção de uma maneira geral, né? Ou a emoção de, ai, que lindo, que maravilhoso, ou ai, que triste, ou ai, que engraçado, né? Que é o que vai mexer com as pessoas. Sim. Né? Então, eu achei muito legal essa ideia dele. Não, Muito foi legal. incrível. No Pena que Corel ele não ainda. achou a foto pra gente, né? Pois é, ele disse que ia procurar lá, mas não encontrou. Então, Fabrício, mas aí que tá, criatividade. Cara, o Jonas enfim, é uma pessoa ímpar, né? Ele é o uma Jonas figura, né? igual à inovação. Ele tenho a oportunidade de ser amigo dele, enfim, ele é incrível o empreendedorismo, a liderança que ele leva na veia e ele vai pra cima, ele não tem medo. Ele é uma máquina, né? É O uma bicho máquina. pá! E ele, cara, assim, ele é um cara sempre com a energia lá pra cima, não tem medo de arriscar, é um cara super inovador. E pessoas que têm esse tipo de comportamento são pessoas que sempre estão na frente de muitos outros. Por quê? Porque não deixam sentimentos, por exemplo, como receio, como medo, como insegurança, bloquear, né? Então, ele sabe exatamente o momento certo, sabe as condições certas, e ele se lança. Então, esse exemplo que ele trouxe aí, tenho certeza absoluta que tem vários outros, ele é um cara que sabe abraçar a causa, abraçar a oportunidade. Não é que ele não perde tempo, tenha medo também, né, Fabrício? Porque o empreendedor, o corajoso, não é aquele que não tem medo. Isso. Tem medo, Né? Mas é aquele que, apesar do medo, não fica parado. Exatamente. Quando eu trouxe a palavra medo, não no contexto Sim, sim. geral, né? Mas eu tô colocando porque às vezes Mas- você fala, mas ele é corajoso, ele vai... Isso. mas eu não sou assim. Não, mas o medo, na realidade, o que eu quero dizer com o medo é o seguinte, é o medo da insegurança, o medo do julgamento, o medo de dar errado, entende? E vamos ser sinceros, né? A pessoa que ou a pessoa ela vive o próprio sonho, ou ela vai viver com medo, Exatamente. né? E tem Com pessoas medo- que têm capacidade de paralisar o outro, Sim, né? sim. Porque às vezes você tá num negócio e aí tem pessoas ao seu em volta que ela paralisa quem Sim, tá te joga tentando pra se baixo. mexer. É só o fato de você falar assim, será que vai dar certo? Pronto, tem pessoas que já desanimam Já isso. desanimou. E empreender é isso. E o Jonas você- é totalmente ao contrário. Não, Não, vamos que vamos. vai dar certo. E Né? você sabe que às vezes não é nem que a pessoa é do mal. Pra fazer, olha só. Às vezes a pessoa tá querendo teu bem mesmo. Não, viu? Mas será que você não vai quebrar a cara aí? Ela vai dar errado. Né? E às vezes a pessoa tá querendo teu bem, mas ela tá te puxando pra trás. Exato. Né? E às vezes só o que você precisava, viu? Vai lá. Ou não, você já tem. É isso aí. Sim. Né? E outra, né? Ele é um criador de oportunidades, né? Porque eu sempre falo, enfim, nos treinamentos, dentro da minha própria empresa, que as oportunidades estão disponíveis para todos. A todo instante a gente tem oportunidade. Tem. A todo instante. Então, pegando o exemplo que ele trouxe do jantar, tem pessoas que veem aquilo somente como um jantar, tem pessoas que veem aquele momento somente como um entretenimento, e tem pessoas que veem como uma Oportunidade de oportunidade de network, né? Porque, assim,
85% das nossas novas oportunidades vem através do network, né? Muito boa. Então, é um momento que ele viu como uma oportunidade gigantesca para poder fomentar ainda mais o negócio dele. Acho que ele tem 2 pontos, talvez, sobre isso. Um deles, a ideia, Sim, ser criativo, sim, mas o segundo, a ação. sim. Né? Você ser criativo é ótimo, maravilhoso. Sim, Né? Você é uma usina de ideias. Mas e o que você faz com elas? Né? com certeza. O que você faz com a sua ideia? Na realidade é a ação que faz a diferença, né? Exatamente, cara. E tanto é que ele, quando lançou o Garupa aqui em Campo Largo, o que ele fez? Ele chamou a gente aqui para fazer um vídeo institucional bem diferente, com entrada em drone em Campo Largo, né? Fazendo 360 nas igrejas de Campo Largo, né? Ele já tinha umas ideias meio boladas, a gente só foi lá e executou, entendeu? Ele tem ideias bem O diferentes. negócio dos carros também, né? Que É, ele participou. aham. Não, ele é... Ele é inovador. E eu digo mais, assim, eu acho que para qualquer empreendedor que esteja ouvindo a gente agora, né, não precisa você ser o ser humano mais criativo do mundo. Não. Mas assim, você sempre vai ter uma ideia. E acho que é preciso, Cléo, acreditar nos seus instintos. Às vezes você teve uma boa ideia, você fala, mas acho que não, mas imagina. Aí foi o lá e fez. E deu certo. Exatamente. E você ficou só pensando. E aí? Não, e daí você olha pra essa pessoa e fala assim, eita, cara sortudo, hein? Bem isso, boa. Essa Boa! pessoa sortuda demais, né? Sorte. Perdeu o time, né? Perdeu. E nós passamos, ou estamos passando, dependendo de cada ramo da atividade, por um momento, assim, bem delicado, né? Devido a esses 2 últimos anos. E, assim, pessoas que têm mente como o do próprio Jonas, eles só escalaram ainda mais. Eles voaram, né? Sim. Né? Porque, realmente, eles canalizaram a energia, que é o famoso CCC, né? É captar, converter e canalizar uma energia. É isso aí. Então, independente do que aconteça com você, por mais que seja uma energia que não seja tão favorável, reverte isso como uma energia positiva e canalize, e vai pra frente. Não, e isso é tão verdade que ele mesmo falou que na época da pandemia ele foi lá e fez os... isso e aí. ele cresceu pra caramba. Se reinventou, Ali. né? Ali, Sim. exatamente. Ele cresceu a empresa e abriu mais negócios É ainda. isso aí. É isso aí. E não Mas para por aí, né? Não para. mais porque coisa vindo. ele tem. vem. Vixe. O bicho é uma maquininha, né? É uma máquina de negócio. Vamos, Cléo, mais um vídeo. Próximo. Então, você precisa, a gente somos seres vivos, orgânicos, e a gente precisa se relacionar com pessoas. Então, o network, eu acho que ele é tão importante para você ter relações saudáveis, estar em ambientes que são saudáveis para o teu negócio, para a tua vida, né? Você é o meio que você está inserido. Então, se eu estou no meio de pessoas que são baixo astral, que são corruptas, que estão falidas, que não querem melhorar na vida, eu vou ser isso, né? Eu vou ser esse mar de coisa ruim. Agora, se eu vejo um ambiente onde tem prosperidade, tem pessoas boas, tem pessoas com energia para cima, opa, eu vou estar mais para cá. Então, eu acho que o network, as relações humanas, acho que não é o network, assim, as relações humanas, elas são feitas pra gente melhorar, pra gente evoluir. Quando você toma um café com alguém, quando você conhece alguém, você nunca fica a mesma pessoa. Você sempre vai aprender um pouquinho, você sempre vai ter uma entrega. É uma via de mão dupla, né? Então, acho que as relações, não o network. O network é uma coisa muito... Hoje você está a um clique de qualquer pessoa, né? Você conecta no Instagram, você conecta no LinkedIn, você está conectado. Mas será que essa conexão ela é valiosa a ponto da pessoa te retornar, da pessoa saber quem você é? Acho que esse é o ponto de criar relacionamento. Aí quem falou ali é a Elo, e a Elo é uma pessoa que ela é do networking mesmo, da conexão, como ela coloca, né? E eu acho assim que isso não é tudo, mas é 100%. Né? Eu gosto da forma que ela fala que network é muito frio, porque sim, você conseguir o contato de alguém é muito fácil. Eu chego aqui, tenho contato de fulano? Tenho contato, mas um relacionamento. Quem é que vai te indicar? Né? Ela vai comprar de você, de fato? Ela vai te indicar seus serviços, o teu produto? Então, isso é conexão. Eu gosto dessa analogia. E você criar, como ela fala, estar em ambientes, né? Porque a gente tem que estar no ambiente que a gente quer. Não tem que esperar o ambiente estar onde a gente quer. Então, criar isso eu acho muito bacana, da forma que o relacionamento dentro de uma empresa, né? Tem que ser assim todo o tempo momento, né? Porque se você contrata um funcionário que não tá animado, que não tá disposto, não tem um relacionamento com o cara que senta na frente dele, não vai dar certo. Né? Daí entra a parte do motivacional também, né? Que é onde você tem que preparar a tua cabeça para poder lidar com situações que você tem que, às vezes, deixar de lado algumas etapas, né? Para poder passar para outras, né?
Isso aí o Fabrício ensina muito nos treinamentos, né, Fabrício? Sair do automático, né, Fabrício? Com certeza. O que o Thiago comentou faz bastante sentido pelo seguinte, porque se a pessoa ela não tem esse senso, ela não sabe qual é o nível que ela está, emocionalmente, eu digo, a tendência é ela contratar alguém igual ou totalmente oposta a ela. Só que igual ou oposta, garanto para você que trabalhar junto vai dar problema. E quando ela sai desse automático, ela contrata alguém diferente. Ou seja, alguém no formato que ela precisa. Entende? E a Elo, também é uma história linda que a Elo tem, e eu compartilho também exatamente da mesma ideia no qual ela colocou, pelo seguinte, porque primeiro que o ser humano foi criado, na minha forma de ver, para viver no meio de outras pessoas. É relacional, né? Exatamente, essas conexões e relações, etc. E nós, como empresários, como empreendedores, além de todo o nosso contato que a gente precisa ter com o nosso time, com as pessoas que trabalham, tem algumas cositas que poucas pessoas acabam dando a devida importância, que é ter essa conexão que ela trouxe com o fornecedor, ter essa conexão com o que ela trouxe, por exemplo, com o teu gerente da conta do banco, porque uma oportunidade, talvez, que o banco que você trabalhe possa ter, e se você tiver uma conexão próxima com ele vai lembrar de você. É isso. Putz, eu lembro do Thiago lá, cara, de Juninho, vou mandar uma mensagem para ele. Então, assim, essas relações, elas não podem ser limitadas, entende? E ela comentou também essa questão de ambiente. Isso faz muito sentido, inclusive é uma das coisas que eu falo muito nos treinamentos, que nós todos, isso é estudo, tá? Nós todos somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, ou seja, quem é que você mais convive é o teu reflexo. Se você anda com pessoas que só murmuram, que só reclamam, ou você anda talvez com pessoas que falam de vitória, de conquistas, são gratas, esse é o teu reflexo. Exatamente. Entende? Exatamente. Boa. Mais um? Mais um. Bora lá. Como que eu sei que o meu cliente é diferente, é que de segunda a quinta-feira, 75, 80% dos meus clientes são mulheres. Que é a carne do almoço ali e tal. Que é o pessoal que monta a organização da refeição da família, entendeu? Aí o final de semana é o... Aí final de semana daí já é mais... Aí é o mestre da churrasqueira mesmo. Exatamente. Tanto é que a gente monta a configuração da nossa loja dessa forma. De segunda a quinta ela tem uma configuração, um balcão. Não, peraí. A vitrine. Peraí. Explica esse negócio, cara. Você muda o layout do negócio focado no momento. Sim. Putz, eu monto o layout. Genial. Eu monto o layout. De segunda a quinta ele tem um layout e de quinta a domingo ele tem outro layout. Sabe? A gente muda a configuração do balcão. Pensado pro público que Pensado vai vir. pro público que vai comprar com a gente. Carne de churrasco. Dia de semana é carne pro dia a dia. E daí, de quinta-feira em diante, a gente já começa a colocar umas carnes mais voltadas a churrasco. Corte mais certinho. Exatamente. Cara, estratégico, né? que bem O cara bolado é isso, muito né? estratégico. Cara, e como que ele descobriu isso? Né? Dados. Sim. Estatística, Observação, né? né? Observação. É a mesma coisa que fazer um anúncio patrocinado na internet. Se você não fizer e não analisar os resultados, você não vai saber qual que é o teu público. Vai no chutômetro, né? Isso também é legal, porque as pessoas não olham, né? Não Não faz olha? avaliação. Não. Senta e fala assim, deu certo, não deu certo, por quê? É. Tá dando certo, por que deu certo? Vamos repetir? Normalmente é no achômetro, né? Exatamente. Eu acho. Ele lança ali e fala assim, beleza, eu acho que às 18 horas eu vou vender mais. Né? Mas nem sempre é. Mas olha o foco no cliente, né? Uhum. Como ele parou ali e falou, pera lá, quem é que vem aqui nesses dias? Que horário que vem? Por que vem? O que compra? Ah, legal, então pera lá. Mas ele tá focando, ele tá olhando pro cliente dele. Aí faz sentido a venda. Claro. Porque ele entende o propósito, ele sabe para quem ele quer vender, quem ele vai atender, então ele muda todo esse layout para melhor atender e servir. Mas olha o trabalho que cliente. isso dá, né, Cléo? Mas empreender dá trabalho, meu filho. Quem pode empreender? Quem pode empreender? Poder, todo mundo pode agora. Mas tudo tem um preço, né? Não tem como fugir. Tem. Não tem como fugir. E é isso que eu pensei. Quando ele fala, não, mas aí no final de semana e tal, porque daí vai a rapaziada lá da sexta-feira que vai comprar carne, churrasco, cerveja. Então, de certa forma, ele procurou entender de fato o comportamento do consumidor. Na faculdade de marketing, o primeiro, não é a primeira, acho que a segunda matéria que a gente tem é comportamento do consumidor. Você tem que entender como é que ele se posiciona, que tipo de pessoa compra o quê, faz o quê, qual é a forma que ele age. Aí você vem a parte de pesquisa, porque se você não entende o teu cliente, cara, você vai oferecer, vai estar batendo no ferro frio, sabe? Então é muito isso, né? É. Total. E aí vem muito de encontro daquilo que nós já falamos, né? Que aquela pirâmide do empreendedor, que é
que é o estratégico, o tático e o operacional. E ele ali, é nítido que ele está exatamente focado na parte do estratégico. Não, e ele fala isso, nesse podcast dele, ele fala isso. E aí, quando você não está no meio de todo o processo, você consegue ter essa visão macro e entender. Eu tive uma oportunidade eu digo oportunidade porque foi bem exaustivo durante esse período, foram 4 anos e meio. Eu tinha um mercado lá no Itaqui. E até abrindo aqui... Esse era o mercado 1F. Não, esse não. Porque 1F, dá 2F, 3F, assim vai. Esse eu fiquei com essa loja 4 anos e meio. Ela é do lado ali da Danone, lá embaixo, na panificadora. E quando eu peguei essa loja, eu peguei ela vendendo R$18 mil. Depois de 4 anos e meio, eu vendi ela vendendo quase 200 mil. Olha! 180 mil reais, mais ou menos. Isso registrado em sistema gerencial, tudo. E qual foi a principal estratégia? Servir os clientes que estavam lá, né? Não era do meu jeito, e entendendo os trejeitos de cada pessoa que era meu cliente, que era o nosso cliente na época, e parte de estratégia de disposição de produtos. Então, os que mais saíam eu deixava no fundo da loja para que as pessoas pudessem se sentir obrigadas a entrar na loja. Produtos de oferta sempre deixava na porta para chamar mais atenção. E aí, na época, nós criamos ali um grupo de WhatsApp com as pessoas que eram mais frequentadoras da loja. A gente concentrou essas pessoas no WhatsApp, virava e mexia. A gente sempre pedia uma opinião do que faltava, qual era a preferência de marcas, o que essa pessoa mais procurava, entende? Enfim, ao longo desses 4 anos, a gente foi deixando a loja exatamente do jeitinho que era necessário, o que o pessoal gostaria que fosse, né, naquela época. E assim, deu muito resultado. Então, quando você tem essa visão de fora e consegue fazer a leitura do teu cliente, o que ele procura, qual é o momento que ele mais frequenta a tua loja. Hoje é muito comum você, por exemplo, em qualquer mercado, e ter lá, por exemplo, sexta-feira da carne, quinta-feira verde. Eu usei essa mesma estratégia, mas de uma forma diferente. Eu colocava produtos específicos em dias da semana que a minha venda era mais baixa, para eu fomentar a venda. Sim. E aí eu buscava, entendeu? Aí eu fazia com que o cliente frequentasse a loja. E aí, esses dias que poderia ter talvez um dia de uma venda mais baixa, era o dia que eu escalava, entende? E, enfim, essas são as leituras, né? Faz muito sentido isso, com são certeza. As leituras. Na realidade, você tem que estar de olho no comportamento do consumidor. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. E aí é a grande sacada para o empreendedor que está assistindo a gente. Sim. Cara, cuidado para não tentar oferecer o que você acha que tem que ser. O que você acha que o teu cliente quer. Não ache as coisas, tenha certeza. Vá lá, pergunta para o seu cliente o que ele quer. Né? Isso no marketing para nós é básico. Exatamente. Uma coisa liga na outra, né? Que nem a agência de marketing aqui. A gente via a necessidade de gravação de vídeo. Independente se era podcast ou não. Sim. Mas as pessoas queriam gravar um vídeo para Reels, que era a sensação no momento e ainda é. Para 2023 a máquina de venda vai ser o vídeo na internet, né? E a gente viu a necessidade, poxa, mas vamos criar um estúdio, né? Daí que veio o estalo, né? Pô, mas não foi qual que é a necessidade, achômetro, né? Foi observado. Exatamente. O estalo tá precisando. Não tem. Vamos unir, né? Perfeito. Oferta e demanda, né? Exatamente. Bora para a próxima? Então, chama o vídeo lá. Vamos lá. E a gente passou por um ciclo a gente passou por uma entidade que se chama Endeavor. A Endeavor é como se fosse não é uma ONG, mas como se fosse uma ONG de empreendedores globais que aposta em empresas que crescem mais de 20% ao ano, né? E a gente passou, em 2016, a gente conseguiu ser aprovado a passar um ciclo de 6 meses lá em aceleração. E ali a gente foi entender um monte de coisa. E uma coisa que eu entendi que o meu modelo de negócio que eu tinha na Central, e daí eu tinha naquela história do 6 mil, 0, menos, e daí eu ter construído de 2013 a 16 e construí uma casa super legal, tinha bons carros, dinheiro na conta, e daí eu fui falar com um monte de empresário grande, e eles falaram, cara, teu negócio não... Ele não é bom. Eu falei, cara, mas como bons? O que é ser bom? O que é ser bom, né? E daí, assim, lá em São Paulo, com bilionários. Bilionários, de verdade, assim. E deles na mesa falando assim, é um papo aberto lá na Endeavor que todo mundo fala de boa, assim, tipo, todo mundo tá pra se ajudar. E daí eles falam, cara, o problema é o seguinte, você como empresário é massa, o teu modelo de negócio é massa, mas ele não escala, você não tem como crescer. Porque o teu custo operacional vai crescer junto e qualquer problema de mercado, você fica muito frágil. Isso vai acontecer.
Parece que era a gente saía de uma reunião, no outro dia para outra, todo mundo falava a mesma coisa. E um cuidava de... Vou dar um exemplo. Um era dono de todas as escolas CNA, o Fundo Actis era dono do CNA no Brasil inteiro, de várias outras franquias. Era o investidor principal da XP Investimentos, pro crescimento da XP na época. O cara me falava, eu ia lá na GP Investimentos, que os caras, ex-Ambev e tudo mais, com o presidente da GP, e o cara falando a mesma coisa. Ele falando com... Eu falei, caramba. Tava eu e meu sócio, o Robson, eu falei assim, cara, eles querem que o nosso bem, cara. A gente tá errado, isso que a gente tá enxergando. E daí a gente pegou e começou a mudar, pivotar o modelo de negócio. Cara, financeiramente a gente tá bem, mas a gente vai ter que montar um modelo que ele tenha essas premissas que eles falaram. E daí a gente começou a construir. Quase quebrou. Nossa. Porque a gente teve que largar certas coisas e serviços que a gente fazia para poder começar a montar o modelo. Primeiramente, ele buscou mentorias. O Márcio é um cara que ele se envolve com muito disso, esteve com a Endeavor, né, e outros vários mentores, para tentar transformar o negócio dele em algo que fosse melhor. E aí, ele, com um negócio que estava bacana, estava ganhando dinheiro, mas os caras falaram, não, teu negócio não é bom. Mas como que não é bom? O cara está comprando carro, casa, e não é bom o negócio. Os caras, não é escalável. Você vai, se qualquer coisa que acontecer, você está lascado. E aí ele, não, beleza, temos que mudar. Na hora que ele resolveu mudar, ele quase quebrou a empresa, mais de uma vez. Porque mudou tudo. Então, é a tal da zona de conforto. Né? Tava indo bem do jeito que tava. Sim. Quando o cara mudou completamente. Claro, ele deu uma guinada forte ali. Mas aí que vem a questão. Aí acho que 2 pontos que eu vejo nessa fala do Márcio. Primeira, ele buscou conhecimento com gente que sabia mais, que já tinha vivido, que já passou pela mesma estrada e que já sabe o que tem na estrada. Sim. E o segundo ponto, ele teve a coragem de mudar, de sair daquilo que era muito tranquilo para ele e transformar isso em algo completamente maior, obscuro, né? Mas que de fato permitiu que a empresa dele explodisse. Né? Ele falou, ele quase quebrei várias vezes, mas hoje a empresa dele tem crescido bastante. E ele tem, a visão dele é se tornar um unicórnio. Né? O que é unicórnio? Uma empresa com mais de $1 bilhão de dólares. Né? Então, essa é a questão. Né? É minha visão disso. O cara correu atrás de uma coisa... Vamos dizer assim, ele correu atrás do ouro no fim do arco-íris. Arriscado. Muito, né? Na realidade, é o instinto empreendedor, né? Ou seja, ele tem um instinto do empreendedorismo na veia dele, porque ele, digamos assim, ele mesmo tendo a condição de ter casa, carro, ele ainda estava buscando alguma alternativa para ser ainda melhor, né? E eu até compartilho do que ele comentou a respeito de você se conectar, de você ter mentores, né? Porque, assim, muitas vezes a gente tem por hábito, as pessoas têm por hábito de querer descobrir, entre aspas, né? O caminho sozinho. Mas é tão dolorido. Você vai quebrar a cara tantas vezes e assim, não tem por que ficar inventando a roda. Então, quando você tem essa condição de se conectar com um mentor, alguém que já fez esse trajeto e você busca o resultado que essa pessoa já tem, eu garanto para você que o processo é infinitamente acelerado. Então, muitas vezes a gente acaba ficando, né, nos mesmos erros, tendo os mesmos comportamentos e acaba não saindo do lugar, né? Eu acredito que tendo essa visão, tendo uma conexão com alguém que possa instruir, ajuda demais. Até ele comenta no vídeo que teve insights que ele ouviu milhares de vezes o vídeo e não entendia, né? E não entendia. Aí quando chegou a hora propícia, ele... aqui é a resposta. Porque ele já tinha, né, já tinha ouvido falar como fazer, como ia executar, mas não tinha acontecido ainda a situação. Então quando veio a situação... O princípio às vezes começa quando o cara tá no CLT, né? Que ele tem aquele certo, será que eu vou montar uma empresa um dia? Né? E ele às vezes fica lá, no meu caso foi assim, eu fiquei 8 anos numa empresa, né? E eu fiquei pensando, putz, eu quero empreender, né? E é aquele medo, será que vai dar certo, não vai? Né? Até que teve um dia que eu falei, beleza, vou encarar, né? E começa aí. E as mudanças dentro da empresa são nada mais, nada menos que a mesma coisa, né? Que você quer evoluir, mas tem medo, né? Mas se você não der o primeiro passo, você não vai saber se vai dar certo também. Não tem como. Interessante foi a avaliação que fizeram na empresa dele, porque eu já passei por um processo desse, né? De você querer escalar, aumentar seu faturamento, mas a logística que tem que ser feita para você escalar o teu faturamento, ele faz com que o teu custo fixo aumente numa porcentagem ainda maior, entende? Então, uma das coisas que eu aprendi e eu vejo assim que também tem muitas pessoas que se apegam e se apegam de uma forma errada, é no que se fatura.
Na realidade, para mim, para eu, Fabrício, faturamento é só métrica de vaidade. O que importa de verdade é qual é o seu lucro. O que fica no seu bolso depois? Qual é o seu lucro? Qual é a margem da sua lucratividade? É isso que importa. Porque às vezes pode ser que uma empresa venda, sei lá, 1 milhão e a pessoa fature, sei lá... 20 mil. Tenha como lucro 20 mil reais, mas pode ser que uma empresa venda, sei lá, 300 mil reais. Hoje o Thiagão pode falar muito bem na internet, que é super possível, escalar ainda mais, e talvez tenha faturamento em cima, ter uma lucratividade em cima do faturamento de 40%. Né? Então é o lucro que move, é o lucro que se investe, é o lucro que imobilia, é o lucro que, enfim, é o lucro. Totalmente. Né? É o lucro. E é legal que ele aqui era a questão do propósito. Porque, tudo bem, agora já cheguei no patamar que tá legal, vou ficar por aqui. Não, ele queria mais. Ele queria que... Ele fala no vídeo, no podcast dele, que ele queria muito que ficasse uma história para trás do que ele estava fazendo. Isso. Né? Não era ficar só com dinheiro. É um legado, né? Não, exatamente, era um legado, uma história. E é esse o ponto. Eu acho que o empreendedor, ele precisa enxergar, ele enxerga assim. Não é que ele precisa, ele enxerga assim. Sim. O empreendedor de verdade, ele enxerga dessa maneira. Beleza, quando eu estiver ganhando bem, tá legal, mas já tá bom? Não tá. Ele é meio que inconformado. Né? Ele quer mais. Ele quer mais. Tanto é que tá indo internacional agora já, né? Sim. Tá. As coisas dele, né? Não, então... e vai bombar mesmo, porque a forma como ele transformou um negócio simples. Eu pego de você e vendo pra você. Ele fez isso virar uma coisa incrível. É muito gigante, legal. Né? Mais um, minha cara. Próximo? A gente tá junto, trabalhando junto, mas a gente não consegue muitas vezes no dia a dia do salão conversar. Né? As meninas que trabalham com a gente, que a gente está com uma equipe agora de quase 30 profissionais, né? Elas falam... Menos, acho que uns 20. Elas falam assim, como que vocês conseguem? Vocês estão juntos, vocês não chegam em casa e ficam falando de salão. Né? É natural, isso acontece, sim. Porque muitas vezes no dia a dia a gente não consegue conversar. Né? Eu até brinco com elas, eu tenho que colocar nos meus notas aqui do celular para eu lembrar que eu tenho que falar com eles sobre esse assunto depois. Conversa pelo WhatsApp dentro da empresa juntos ali. Mas a gente tem muito profissionalismo, a gente consegue separar, os clientes estão ali, não sabem que eu sou esposa dele, a gente se trata como profissional. Né? E eu acho que para dar certo o casal trabalhar juntos, tem que saber separar as coisas. Né? Eu preciso olhar para ele como profissional, ele precisa olhar para mim como profissional, e em casa a gente resolve as nossas DRs, né? Esse é outro assunto difícil. Né? Por isso que eu gosto dele. Você já quis puxar. É melhor, né? É da Ibope, né? É da Ibope. É uma coisa que ninguém gosta de falar. Mas que existe uma coisa difícil de se lidar. O casal monta um negócio para trabalhar junto, mas daí envolve o casamento e a empresa. E acontece muito, né? Muito? Acontece muito. Bastante. Muito. Essa separação, né? Não é fácil de fazer. Não. E saber que tem que parar para poder gerir o negócio, para pensar sobre o negócio, como vai acontecer, às vezes não para. Né? Então isso vai acumulando e vem para dentro de casa. E a gente precisa aprender a separar essas coisas. Vamos resolver isso, é da empresa, ou vamos falar do casamento? Na realidade, aí já é um indício forte que a pessoa ela tem que ter, de fato, inteligência emocional desenvolvida, né? Porque, assim, você trabalhar no mesmo lugar que sua esposa e o seu marido e saber diferenciar, né, o financeiro, saber diferenciar comportamentos. Porque, vamos lá, você trabalha com o público. Exatamente. Eu, homem, estou atendendo mulher, estou atendendo homem. Então, e ali no caso deles, que são salão, é até mais. Total. Né? Porque o Luan ali atendendo mulheres o tempo todo, né? Então, tem que haver essa separação. Não tenha dúvida, porque assim, todos nós temos ciúmes, todos nós somos vaidosos, todos nós temos vergonha. Enfim, toda emoção é química. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Agora, você saber lidar com isso, realmente assim, é um processo, é um estágio onde eles chegaram hoje que eles podem ser saudados por isso, porque são poucos mesmo casais que conseguem se separar na íntegra, né, o profissional do pessoal. E o legal dali é que ela é a gestora e ele é o da mão na massa. Isso é uma coisa engraçada. Porque ele, entre aspas, é o artista, né? Ele é o cara que faz e ela é a pessoa dos números e tal. Mas eu acho que assim, até certo ponto, Cléo, o separar 100%, não sei se é exatamente o caso, né? Eu acho que assim, você tem que separar momentos. Exato. Assim, beleza, agora eu estou falando com você como profissional. Eu sou o seu chefe, eu sou o seu sócio.
Né? Mas assim, o separar 100% é difícil, né? Porque Não, tem que saber... Vai escapar um amor ali no meio. Oi, amor. Não, e sempre de noite, na hora de dormir, você vai lembrar de uma coisa antes, né? Então, aí que tá. Porque eles comentaram também no podcast. Aliás, se você não assistiu o podcast deles, dá uma olhadinha lá, que vale a pena também. Bom. Aliás, todos esses podcasts aqui que a gente tá colocando valem a pena mesmo, tá? Sim. O deles é engraçado que eles comentando ali que às vezes eles a gente faz a reunião e tal pra falar da empresa. Daí eu brinquei e falei, tá, mas vocês fizeram onde? No quarto, na hora de dormir? Ela falou, exatamente. É isso aí. Exatamente. No quarto, na hora de dormir. Ok, tá tudo certo. Se eles conseguem separar as duas coisas, não, beleza, agora a gente conversa, beleza, agora deita de conchinha e vai dormir, tudo bem. Né? Mas é muito doido isso, né? É legal porque dá pra ver que os dois têm o mesmo propósito, né? De servir. Ah, sim, ali é diferente, eles têm um tratamento muito legal. Né? E eles são bem integrados, né? Naquilo que eles fazem, eles conseguem... Então por isso que dá certo. Por isso que dá certo. Mas isso vale pra tudo, né, Cleo? Não é só como casal. A gente falou de um casal empreendedor. Mas aí, às vezes, eu vou empreender com meu irmão. Vou trabalhar com meu pai. Ou vou ter um sócio. Né? Não é tão simples assim. Não. Né? Precisa haver um casamento ali. Total. Muito o que você falou, eu acho, Fabrício, também. Quando você coloca lá que, às vezes, você pega uma pessoa completamente diferente de você. Sim. Ou uma pessoa muito parecida com você. Sim. Né? Então, é legal, de repente, poxa, eu sou um cara mais expansivo. É legal ter um cara mais timidão ali e tal. Pra dar aquela equilibrada. Sim. Né? Na realidade, talvez uma palavra que pudesse resumir, não digo nem resumir, mas tipo, que não deixaria de ser importante nesse relacionamento deles é a flexibilidade, né? Tem que se flexibilizar, porque o que acontece, né? Como você mesmo colocou, a gente convive com pessoas que têm gostos diferentes, têm preferências diferentes, diferentes, né? Enfim, são situações assim que a gente precisa saber conviver ao longo do dia a dia. E quando você tem uma sócia que é a tua própria esposa, né? Ou um sócio quando é o seu próprio esposo, os desafios aumentam, porque você tem que saber a forma que você coloca, ou a pessoa tem que saber a forma que ela interpreta. Porque existem momentos ali do dia que você tá mais enfurecido, né? E você vai ser mais grosso. Sim. E aí, como tua esposa talvez vai interpretar isso? Entende? Então, o que você trouxe é, nesse momento, não existem pessoas, digamos assim, que são sócias e têm esse relacionamento próximo, elas não estão juntas. Elas precisam estar em unidade. Ou seja, é como se fosse um suco de laranja, né? Se eu pegar aqui uma laranja, cortar no meio e colocar as duas fatias uma próxima da outra, a laranja está junta. Só que a partir do momento que eu misturo, espremo elas e faço um único suco, eu não consigo separar mais a laranja. Que virou uma coisa só. Então, estar em unidade faz a diferença, né? A individualidade precisa existir. Total. Né? Mas tem que haver. Agora, Thiago, levar pra casa também, né? Levar pra casa é complicado. Levar pra casa é complicado. Não né? só a Às vezes esposa, o negócio né? não foi legal aqui. Né? Não só a esposa. Não, o negócio não foi legal, de repente, na empresa, né? A coisa ficou meio tensa. E aí vai pra casa emburrado e daí em casa continua a briga. Não, e o pior, tipo, no caso deles ali, ele é um influencer hoje, né? Né? Você leva pra casa, fica nervoso, um fica bicudo com o outro. E ele que trabalha também com a visão, com a imagem dele, não consegue fazer os videozinhos, acaba impactando legal, em tudo. Né? É complicado essa parada também. Eu achei muito bem escolhida a sua opção aqui, dona Cleonice. Mas é um ponto que é a realidade, claro né? Que vivida de muitos e se torna meio que um tabu. Ninguém fala sobre. Ninguém fala assim, não dá certo, mas também não quero falar sobre isso. E na realidade eu acho que tem que ser falado que as dificuldades existem, e mais como vamos lidar com ela. Total. Né? Se alguém deu certo, que nem eles são referência que deu certo, vamos trocar uma ideia? Sim. Como vocês resolvem isso? É saber respeitar, né? Porque às vezes a pessoa, nossa, eu não enxerguei nesse ponto. Sim. Legal, vou aplicar aqui também. E o Thiago trouxe uma situação bem importante na questão comportamental. O Luan, ele é, digamos assim, fazendo uma avaliação, assim, fazendo um exemplo básico. O Luan, ele é palco. Ele é palco. E a esposa dele é bastidor. Ou seja, então ela, já sabendo que ele é palco, ele é brincalhão, ele brinca, ele conversa, é aquele jeitão dele lá, então ela também tem que saber lidar com isso. E ele da mesma forma, né? Tem que saber que ela é uma pessoa talvez um pouco, né, talvez mais introvertida do que ele, tem que saber respeitar os momentos, respeitar ali situações de cada um para que possa dar certo, de fato. E é legal que eles entendem isso. Sim. Eles falando aqui, ela de fato ela sabe que ela tem que dar esse suporte para ele conseguir trabalhar, porque ele manteve a profissão. É isso aí. Né? Ela é a gestora. Isso. Que é aquele negócio que a gente já falou mais de uma vez aqui, que é assim, ok, eu sou, vamos lá, pegar professor de educação física. Sim. Né? Me formei, que legal, eu gosto muito, eu vou dar aula. A partir do momento que eu abri uma academia, acabou o professor. Eu me tornei gestor.
Aí eu posso até dar aula de vez em quando, mas eu sou um gestor de academia. E agora? Então é muito esse lado deles ali. Mas eu acho que esse foco aí é brabo, né, Dona Clínice? É dureza, né? Bora pro próximo? Vamos pro próximo. A idade. Eu tô com 82 anos, não tenho vergonha. Não tem vergonha? Ou 28 anos, se você quiser. Dá pra inverter? Quanto falta? Fiz dia 26, 82 anos, graças a Deus. 82 anos. Agora, lúcido. Agora, escute você aí, meu caro internauta. Nós temos aqui um homem de 82 anos que ainda trabalha, seu Bechara. Trabalho. Se eu parar de trabalhar, eu morro. Olha aí. Olha aí. Dona Cléo, tá vendo como é que é? Falta muito pra nós, né? Ixi. E sempre tô começando alguma coisa. Olha aí. Não tem, você é velho. Não, tem nada disso. A pessoa é retrógrada, é velho, eu vou parar. Daqui a pouco o cara morre. Aí ele vai pra praça, vai jogar, não tem... Você tem que ter atividade. O seu Bechara é uma figura. É uma figura, eu gosto dele demais. E assim, ele tem 80 e tantos anos, uma cabeça legal, as histórias e tal, mas ele deixou, pra mim, talvez esse seja um dos maiores legados. Eu vi esse mesmo argumento aqui, o fundador do Grupo Positivo, né, hoje senador, né? Me fugiu o nome dele? O Oriovisto. Ele falou, em uma palestra que eu estava assistindo, ele falou a mesma coisa. Ele falou, eu me aposentei, larguei tudo, fui lá pescar em Miami, no meu iate, né? Esses caras se aposentam assim, né? E aí ele falou, cara, não, isso aqui não é pra mim, não. Não quero saber desse negócio. Ele voltou pra cá e se envolveu com política e tal, porque ele queria trabalhar, ele queria estar produtivo. Esse cara é milionário, não precisa de política. Ele veio se envolver e tal. E aí ele deixou bem claro, ele falou, não, pra mim não serve isso. E daí ele deu o conselho, falando, quer um conselho de uma pessoa mais sábia? Nunca se aposente. E aí eu diria, Fabrício, que ele tá falando aqui de uma coisa de propósito. Sim. O cara sabe por que tá fazendo. Podia estar descansando, sossegado, curtindo a aposentadoria. Sim. Né? Na realidade... falando um pouquinho de PNL, que é a programação neurolinguística, a PNL fala que não existe certo e não existe errado, né? E no caso do seu Bechara, ele é um fora da curva, uma referência para muita gente, enfim, eu admiro muito ele. E hoje pessoas que têm essa mentalidade que ele, são pessoas que com certeza já iniciaram desde pequeno no batente. E não se veem deixando de fazer alguma coisa, porque eles se desocupam. E a partir do momento que você não, digamos assim, não demonstrar para você mesmo que você tem capacidade de fazer algo, você vai perder o valor próprio, é capaz de entrar numa depressão, entende? Então, quando se tem essa mentalidade, que é como se fosse uma mentalidade de ferro, tem que ser abundante mesmo, tem que ir para cima e tem que ser, né, comunicar a vitória, porque de fato ele tá repetindo um padrão que ele fez a vida dele inteira, né? Não, isso realmente vai manter ele vivo por muito tempo. Sim, total. Porque eu acho que é o senso de utilidade, né, Thiago? Sim. O cara se manter útil, se manter vivo, se manter produtivo. Sim. Exatamente. Né? Eu acho que é preciso. Esse é um empreendedor na veia até a morte. Sim. Sabe por que eu comentei isso? Porque é o que acontece. Muitas pessoas começam cedo, eu no meu caso. Eu comecei com 12 anos vendendo sorvete. Né? Já o empreendedorismo começou a rodar já desde cedinho. Só que a minha visão, quando eu tinha, sei lá, talvez uns 15 anos atrás, eu pensava em aposentar. Isso que eu ia Chegando falar. nos meus 40, 45, cara, pelo amor de Deus, eu quero chegar lá bem. Mas aí você vai amadurecendo, você vai entendendo o processo. Hoje eu compartilho da mesma ideia do seu Bechara. Eu não me vejo parar também. Eu não me vejo. Eu quero, óbvio, chegar num ponto da vida que eu vou poder pôr o pé no freio e falar, não, agora eu vou trabalhar mais sossegado. Estabilidade. Ainda mais quem começou cedo, né? Ainda mais quem começou cedo a trabalhar, né? Normalmente tem essa visão de nunca mais parar de trabalhar. Agora, quem começa tarde a trabalhar tem a visão de terminar cedo também. Mas essa é a visão. Faz sentido. Mas aí eu acho que é a pessoa sem propósito. Sabe? Aquela pessoa que entendeu o porquê que ela tá aqui no mundo. Tem gente que o cara trabalha até sem receber nada. Porque só pelo fato de estar vivo, de fazer acontecer. Eu fico pensando isso por mim. Imagina se eu ganhasse, sei lá, uma fortuna dessas aí numa mega cena da vida. Eu não acho que eu pararia de trabalhar. Hoje não. Mas se eu falasse 5 anos atrás, eu diria que sim. Eu provavelmente eu pararia. Cara, hoje não. Mas porque o motivo que me faz trabalhar é outro. Sim. Né? E o seu Bechara, ele tem uma história tão grande, tanta coisa que ele fez.
E eu acho que ele deve olhar para trás e falar, cara, olha isso tudo. Total. Né? A gente estava comentando uma das coisas que ele trouxe para cá. Ele foi uma das pessoas que lutou pela queda do interurbano, de Campo Largo para Curitiba, para outros lugares assim. Né? Hoje o pessoal nem sabe o que é. Mas isso foi uma baita luta, esse negócio era fortíssimo. Uma conquista muito grande, não só para ele próprio, né? Para a comunidade. Para a comunidade. Então, o senso de ser útil para as pessoas. Né? E o empreendedor é isso, o tempo todo. Dentro, e aí eu acho que o empreendedorismo, vale a gente falar, inclusive no podcast que nós temos o Rafael e o Michel Galiano, ele fala disso. A questão de empreender, você não empreende para uma pessoa, você empreende para si. Não importa se eu sou um empreendedor que tem a empresa, o CNPJ, ou se eu trabalho para uma pessoa. Não, eu trabalho para mim. Eu estou trabalhando para mim, emprestando meu talento para uma pessoa. Então, eu acho muito importante pensar dessa forma, né? Brilha os olhos quando você faz o que gosta, né? Nossa, não fala. E por isso que pessoas como o seu Bechara tem que abrir a boca no bom sentido, tem que colocar para fora. Porque, olha, é incrível. Hoje, enfim, a forma que a gente vê algumas formações de jovens, eu tenho algumas pessoas jovens que trabalham comigo, sabe? Como elas precisam de orientações como ele, por exemplo, sabe? Precisa. Porque... Baita mentor. Puxa, demais. Né? Demais. Porque hoje as pessoas, elas não sabem, né, qual é o seu propósito, nem pensam em deixar algum tipo de legado, estão nem aí para nada muitas vezes. Enfim, é o trabalho que a gente tem para conscientizar, né? Então, as pessoas que só vão passar pela vida, né? Não vão deixar sua marca. É. Triste isso, né, Thiago? Muito triste, cara. Dona Cleonice Lima. Bora acabar. Se deixasse, eu acho que eu tinha mais uns 20 vídeos para colocar, porque teve tanto insight nesses podcasts que a gente teve esse ano, né? Foi muito bom, foi muito aprendizado. Como a Elo falou, cada vez que a gente sentou aqui e gravou algo, saiu diferente. Como teve coisa boa. Aprendi muito. Foi uma troca aqui de experiência com o público aí também que está assistindo a gente, que está consumindo esse conteúdo. Espero que isso pra gente, né? Fazer a diferença na vida deles. É isso. Todos estamos aqui contribuindo para isso. Com certeza. E esse é um das nossas funções aqui. O objetivo do Pode Empreender é isso. É a gente fazer pessoas empreender, porque todo mundo pode empreender. E as pessoas precisam entender isso. Então, esses pequenos insights que a gente está trazendo para você tem justamente essa função. Tá? Te ajudar, de repente, num passinho. Talvez esses insights só do programa de hoje, quanta coisa que você viu aqui, que provavelmente vai agregar na sua caminhada, na sua jornada. E assim, a jornada de todo mundo é diferente. Mas tem tantas particularidades e, ao mesmo tempo, tantas coisas parecidas que a gente consegue... etapas que a gente consegue pular, né, Cléia? Exatamente. Acho que é super importante. Esse é o último programa de 2022, né? E assim, quanta coisa aconteceu em 2022, coisas esperadas, não esperadas, coisas boas, coisas nem tão boas. Mas assim, o que é importante, nós estamos aqui. Nós ficamos. Né? Nós não desistimos, nós estamos aqui fazendo, continuamos empreendendo e empreendemos, Cléo, não só como empresários ou no trabalho, mas como na vida, de uma maneira geral. Né? Como pessoa. Como pessoa. É o mais importante. Então não deixa de empreender em você. Não deixe de empreender na sua família, não deixe de empreender no seu conhecimento pessoal, no lugar onde você trabalha. Mas eu não tenho CNPJ, eu não abri minha empresa. Tudo bem. Empreenda lá onde você está. Seja um intraempreendedor, faça mais, sabe? Seja mais. Porque quando você faz isso, quando você muda a tua mente, você se torna uma pessoa melhor. E quando você se torna uma pessoa melhor, você muda o mundo em volta de você. Né? Falei bonito agora, né? Falou bonito! Cola na minha que vocês passam de ano, gente. E falando em passar de ano, acabou o ano, minha cara. Isso aí. Então é o seguinte, meu caro. Antes de pegar o seu champanhe e estourar, curte esse episódio aqui, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você gosta, segue a gente nas redes sociais, @CiclaCampoLargo, segue a Cleonice Concierge. Isso aí. Segue a Cleo, segue o Thiagão, segue o Fabrício, segue Dijuim, segue todo mundo, cara. Segue, vai seguindo, tá bom? Tá bom? Porque nós estamos aqui para isso, a gente tá aqui para servir, a gente tá aqui para empreender, para trabalhar até os 80 anos, porque nós somos desses mesmo, tá bom? Então é o seguinte, vamos embora, dona Cleo? Bora. Ano que vem a gente se vê de novo? Com certeza. Então vamos que vamos. Pode empreender. Tchau, tchau.